Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à última mesa da tarde. Como veem, estou muito bem acompanhada. O colega José Alexandre, do SMI de Santa Maria, entre outras funções. Portanto, é um prazer estar aqui. O meu nome é Anabela Mendes, sou da ESL, sempre trabalhei em urgência e cuidados intensivos, portanto, é um gosto estar aqui. Estou ligada ao mestrado da pessoa em situação crítica da ESL, estou neste momento a coordenar o curso de mestrado, mas é uma aprendizagem constante e só a interação entre os colegas é que faz sentido. Então, começando por apresentar os colegas que vão falar, passo já a palavra à colega Helena Correia. A colega tem o curso de mestrado em enfermagem com especialização em enfermagem médico-cirúrgica, exerce funções no SMI do Hospital Santa Maria, está ligada ao INEM desde 1997, portanto, dou-lhe a palavra e senta-se confortável. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, o meu agradecimento à Comissão Organizadora pelo convite que me foi feito. Parabéns à Ordem por mais esta iniciativa e por este momento de partilha e aprendizagem. Cumprimentos à mesa e à audiência. Bom, o meu trabalho não está de modo algum facilitado com as brilhantes apresentações que têm estado a ser feitas até o momento. Até porque, provavelmente, estão à espera que eu vos traga algumas novidades sobre transporte doente crítico, atualização de protocolos ou de normas. No fundo, o que eu vos venho trazer são indicações que estão bem definidas desde 2008, a altura em que a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos elaborou o seu guia de transporte de doente crítico, e é um pouco isso que eu vos vou tentar resumir. E, por fim, falar um pouco de algumas dificuldades e complicações inerentes ao transporte, muitas vezes sentidas por todos nós que o fazemos. O transporte doente crítico no nosso país está legislado, há normas, há decretos e portarias que têm a ver com todo o transporte relacionado com bombeiros, com Cruz Vermelha, com INEM, portanto tudo isso está já decretado. Mas no fundo, o que é no fundo o doente crítico? A Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos define-o como aquele que, por disfunção ou falência profunda de um ou mais órgãos ou sistemas, a sua sobrevivência esteja dependente de meios avançados de monitorização e terapêutica. Ora, no nosso dia-a-dia, nós deparamos inúmeras vezes com este tipo de doentes e que têm que ser transportados. Temos vários tipos de transporte. Podemos falar do transporte primário ou transporte extra-hospitalar, que é realizado do momento, do local da ocorrência, quer ela seja uma via pública, quer seja o domicílio de um doente, e é feito o transporte então para a unidade hospitalar. O transporte intra-hospitalar, feito dentro da mesma unidade hospitalar e que muitas vezes é necessário para exames complementares de diagnóstico e tratamento, ou para transferência para unidades de níveis de cuidados superiores. E o transporte interhospitalar, que decorre entre duas unidades hospitalares, mais uma vez também para realização de determinados exames complementares de diagnóstico ou tratamento que não existem no hospital de origem, ou para transferências para unidades mais diferenciadas, ou para a observação dos doentes por determinadas especialidades que não existem no hospital de origem. Três fases do transporte que estão completamente definidas e que são estas três que eu aqui apresento: a decisão, o planeamento e a efetivação. Na decisão há um aspecto que tem que ser tido em conta e que não pode ser de modo algum descurado e que tem a ver com o risco-benefício. Não faz sentido transportarmos um doente crítico, por exemplo, para um exame complementar diagnóstico, quando esse exame não vai trazer nenhuma alteração terapêutica ou diagnóstica do doente em causa e quando estamos, sem margem de dúvida, a sujeitar a um eventual agravamento da sua situação clínica, porque vamos efetivar esse transporte.
Há guidelines que nos ajudam a ver todos os aspectos e todos os fatores a ter em conta no planeamento. Em 2002, a Sociedade de Cuidados Intensivos Britânicas lançou esta checklist, que facilita então este trabalho, mas a nossa Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos também tem checklist para nos facilitar essa tarefa. E esta tarefa do planeamento ainda envolve alguns aspectos. Se, por um lado, a fase da decisão é uma decisão médica, e aqui eu não estou a contemplar o transporte primário, que muitas vezes não tem médico no local, pode ter um massivo, por exemplo, tem um enfermeiro, mas em contexto hospitalar é uma decisão médica. Em relação ao planeamento, não é bem assim, tem que haver uma tarefa conjunta entre médico e enfermeiro para que todos os aspectos desta transferência ou deste transporte sejam cumpridos e que seja minimizado ao máximo toda esta burocracia e todo este tempo de espera até a efetivação deste mesmo transporte. Tem que haver então uma coordenação exata entre os vários meios. Tem que haver inclusive o contacto com o serviço ou hospital de destino, sabermos quem vai receber o nosso doente, quem vai ficar responsável pela recepção do nosso doente, em termos de exames complementares de diagnóstico, percebermos se temos, por exemplo, uma sala para efetuar um ataque disponível, sairmos do serviço quando temos essa confirmação e, portanto, estes aspectos têm que estar sempre presentes. Deve ser comunicado, quer ao doente, se ele estiver na posse das suas capacidades para assim o perceber, e à família, que vai ser efetivada uma transferência, por exemplo, para outra unidade hospitalar. E deve ser primordial a estabilização do doente antes de um transporte. Se pensarmos que temos transportes algo morosos pela distância entre as unidades hospitalares de origem e a destino, a estabilização do doente prévia é fundamental. Se é um doente que necessitará, por exemplo, de fazer sangue ou hemoderivados, esse aspecto tem que ser tido em conta, porque podemos ter 1 a 2 horas ou 3 de transporte antes de chegar ao destino. Se for necessário efetuar algumas imobilizações mais definitivas de fraturas, por exemplo, que sangram, essa estabilidade deverá ser feita. Portanto, a efetivação de um transporte deverá ser feito assim que se consegue dar uma estabilização mínima ao nosso doente, ou pelo menos otimizar a situação clínica do doente antes de efetivar esta transferência. Peço desculpa. Relativamente à documentação, é fundamental para que não se perca informação, todos nós sabemos isso. O processo deve estar concluído, pronto a acompanhar o doente, exames complementares de diagnóstico também, quer sejam em suporte de papel, quer sejam em suporte de CD, consoante o que é habitual nas vossas unidades hospitalares, mas isso deverá obrigatoriamente acompanhar o doente. Não é? Relativamente à equipa, há documentos que nos facilitam a decisão de quem vai acompanhar o nosso doente. A Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos elaborou este documento, é um documento de estratificação de risco. Temos vários parâmetros a analisar que nos dão um score, e esse score dá-nos a indicação se é um doente que será acompanhado por enfermeiro apenas, por médico e enfermeiro, e estas indicações devem ser cumpridas, não se deve facilitar de modo algum este tipo de situação. Também é verdade que todos nós sabemos que, apesar de muitas vezes até serem cumpridas e até ir médico e enfermeiro a acompanhar o doente, esta não é tida como tarefa nobre, muitas vezes pelas equipas médicas e que muitas vezes enviam para um transporte doente crítico o seu elemento mais jovem. E todos nós sabemos que infelizmente isso se passa. Não é? Relativamente ao equipamento, fundamental reunirmos tudo o que eventualmente vamos precisar.
ventilador de transporte, balas de oxigênio, monitor desfibrilhador, fármacos, material para manuseio de via aérea. Portanto, tudo deverá estar pronto a acompanhar o nosso doente. Meios de transporte, vários. Temos aqui algumas imagens de meios de transporte já mais antigos. Só a título de curiosidade, a primeira descrição da ambulância de transporte é de 1792 e o barão Dominique, que era o médico de Napoleão Bonaparte, e isto em contexto de guerra, é de certa forma o fundador deste primeiro meio de transporte. Vários meios que temos à nossa disposição no nosso país. Ambulância, transporte, já falámos aqui de alguns meios, eu não me vou alongar nesse campo, só a referir que muitas vezes há necessidade de recorrer à Força Aérea Portuguesa para evacuações entre ilhas, quer através do heli, quer através do Falcon, que muitas vezes é dispensado, nomeadamente em transportes, por exemplo, de doentes que vamos canular às ilhas para ECMO e que a Força Aérea Portuguesa nos disponibiliza, o seu avião. Esta é uma folha de registros utilizada para o transporte, durante o transporte. Todos nós fazemos registros no hospital, todos nós fazemos registros antes de sair, folhas de transferência, mas depois, durante o tempo de transporte, grande parte das vezes, não há um documento que nos possibilite registar o que se passou efetivamente durante esse transporte. Quer em termos de parâmetros vitais do doente, drogas administradas ou alguma ocorrência que tenha acontecido. E depois, efetivação, sim, mas com confirmação que realmente temos todos os recursos, quer humanos, quer materiais, à nossa disposição, de modo a que se minimizem todas as complicações que muitas vezes são inerentes a estes transportes de doentes críticos. E é precisamente sobre isso que vos vou falar um bocadinho agora. Está bem? Do tipo de complicações que nós temos. Algumas relacionadas com o equipamento, que eu já falei, com todos os equipamentos que já foram falados. Seringas, monitores, bala de oxigênio. Nem sempre o material está testado. Nem sempre temos um aspirador portátil que faz parte da carga das ambulâncias e nem sempre está operacional. E na altura H, na hora H, quando mais precisamos às vezes, é quando não está a funcionar. Transportes longos, é fundamental haver cabos de ligação à energia ou baterias extra para que não fiquemos sem carga nos nossos materiais. Cada serviço depois tem os seus protocolos, tem a sua mala de transporte com os seus fármacos e isto deve estar tudo revisto e operacional. Fármacos. Temos que pensar que podemos ter um transporte longo ou mesmo sem ser longo, mesmo um transporte intra-hospitalar para realizar, por exemplo, um exame complementar de diagnóstico, temos que ponderar que o doente poderá necessitar de mais sedação, de mais aminas. Portanto, vamos levar quantidade suficiente e até um pouco mais para ponderar já alguns imprevistos que possam surgir. Claro que com as equipas que fazem este mesmo transporte também há algumas complicações. O helitransporte é um momento em que vamos ter ruído, vibração e isso é dificultado muitas vezes até na nossa própria avaliação do doente. Por exemplo, em helitransporte é quase impossível conseguirmos auscultar um doente. E há pessoas que, apesar da proteção que se usa, se ressentem, lhes fazem impressão este barulho, este ruído ou vibração. E depois o clássico problema dos enjoos nas ambulâncias. Temos imensos médicos e enfermeiros que nem querem pensar em entrar numa ambulância porque vão enjoar. E isto são complicações que surgem e que podem surgir durante o nosso transporte. Além de termos um doente para tratar, temos uma equipa que tem algum problema e que não se está a sentir bem. E depois as complicações mais frequentes em relação ao nosso próprio doente.
Eu acabei por utilizar a nomenclatura ABCDE para falar em algumas delas e para ser um pouco mais simplificado, e vou começar precisamente pela via aérea. E um dos grandes problemas que surgem muitas vezes é a aspiração de conteúdo gástrico. São doentes que não vão bem posicionados em ambulância porque não vão com elevação de cabeceira, vão com sondas clampadas, e isso tem que se ter em conta, deverá ser um estômago vazio, não devemos dar um almoço a um doente e a seguir transportá-lo, não devemos ter uma sonda clampada, deverá ir em drenagem passiva. Doente ventilado, muita atenção ao cuff do tubo traqueal, às cânulas de traqueostomia, se está tudo bem fixo, se há risco de mobilização ou não. A própria transferência da cama para uma maca de ambulância e vice-versa é um momento de risco para a mobilização deste tipo de dispositivos. Claro que tubos sem cuff, por exemplo, na pediatria, é mais um acréscimo de risco. São tubos que têm que ir francamente fixos para que não haja exteriorização ou extubação durante este transporte. Situações de helitransporte, o cuff ainda tem a particularidade de ser preenchido com soro fisiológico e não com ar, ou doentes que vão fazer tratamento a câmara hiperbárica, pela mesma razão de pressão, não poderá ter ar. Desconexão de fonte de oxigênio, mesmo do próprio ventilador, algum problema com o ventilador, se pensarmos que durante o helitransporte nós ouvimos pessimamente durante o voo e muitas vezes não conseguimos ouvir o alarme que está a tocar do ventilador, o nosso alerta tem que ser permanente, como é óbvio, e termos franca atenção a todas as desconexões que possam acontecer. Sensores de oximetria, provavelmente todos vocês já viram valores de oximetria a serem apresentados num monitor, quando o oxímetro nem sequer está bem colocado no dedo. Portanto, a observação da curva é fundamental. Acessos vasculares. Quem é que não aconteceu ainda a exteriorização de um acesso na passagem de uma cama para uma maca de ambulância ou vice-versa? Os acessos devem estar bem fixos, se for necessário com ligadura por cima, atendendo ao facto de termos que deixar o local de inserção, a proximidade do local de inserção com visualização para nos apercebermos se há alguma intercorrência com este acesso, mas eles devem ser, sem dúvida, bem fixos. Drenagens. As drenagens nunca devem ser clampadas. Esse é outro risco que pode acontecer quando há clampagem, por exemplo, de uma drenagem torácica e temos um pneumotórax a refazer e que não está a ter saída, porque a drenagem está clampada. Qualquer drenagem só deve ser clampada temporariamente quando nós temos que passar o recipiente de drenagem acima do local de inserção do mesmo, porque senão são drenagens que devem ir permanentemente abertas. Tal como a desconexão de cabos de oximetria ou sensores de capnografia, aqui na monitorização é a mesma coisa. Não é? Todos nós já observamos de repente uma linha no monitor e é simplesmente um cabo que se desconecta, um elétrode que sai. Portanto, todos esses aspectos têm que ser tidos em conta. A avaliação do estado neurológico durante o transporte é importante e é fundamental também. Mais uma vez, volto a referir, se estivermos a falar de transportes longos, muita coisa pode acontecer, até num transporte curto, quanto mais num transporte de 2 horas. Estes doentes não vão ser alimentados durante este nosso transporte e, portanto, outro aspecto a ter em conta são valores de glicémia. E depois, por fim, a exposição. Se por um lado devemos ter locais de inserção visíveis, elétrodos colocados visíveis, cabos a visualizarem-se bem, por outro lado devemos ter atenção a que a exposição do doente também o vai arrefecer demais.
Claro, também podemos pensar, ok, o frio é neuroprotetor, mas também não exageremos, não é? Portanto, temos que ter atenção. Nos doentes, por exemplo, que vêm com circulação extracorporal, este é um problema acrescido, porque nós devemos ter visualização permanente dos locais de inserção, e um dos locais por eleição é a região femoral. E, portanto, temos que ter aqui alguns cuidados acrescidos para que não haja arrefecimento, que já vai acontecer pela própria circulação extracorporal, mas temos que tentar tapar o doente sempre que possível. De certa forma, para terminar, independentemente do local onde nós vamos buscar o nosso doente, onde nós temos o nosso doente, seja na rua, seja dentro de um hospital em ambiente muito mais controlado, seja a fazer um transporte dentro de um hospital perfeitamente mais controlado, ou fazendo um transporte aéreo, determinadas coisas que não podemos nunca descurar. Risco-benefício para o nosso doente. A existência de guidelines podem nos facilitar a orientar todo o processo de planeamento. Termos todo o material adequado, fármacos, monitorização, e devia ser sempre pessoal experiente. Pensar que há complicações e a melhor forma de as evitar realmente é preveni-las, mas devemos estar preparados, porque se elas surgirem, temos que as saber resolver. Os cuidados nunca devem baixar de nível. Independentemente do tipo de transporte, o nível de cuidados deve ser mantido, porque o objetivo é mantê-los ou torná-los superiores, e muitas vezes isso só se consegue realmente com a transferência do nosso doente. Mas, acima de tudo, a segurança dos profissionais que vão fazer a efetivação deste transporte é, sem dúvida nenhuma, um objetivo. E deixo-vos aqui, para finalizar, só com a famosa lei de Murphy. E garanto-vos que ela está sempre, sempre presente. E tudo o que aqui está, sem dúvida nenhuma, é verdade. Porque quando alguma coisa pode correr mal, ela vai mesmo correr mal se nós não a prevenirmos. E obrigada a todos.